Agora, com as férias de Sônia Blota, nós convidamos aqui para participar do nosso programa conosco o companheiro Guilherme Macalossi, lá do Grupo Bandeirantes do Rio Grande do Sul, a quem dou muito boas-vindas e também bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. É um prazer estar de volta com vocês aqui no Jornal Gente, na Band News TV, na Rádio Bandeirantes e também com o nosso público de todo o país. Bem, eu volto para falar um pouco ainda sobre o Rio Grande do Sul, Cláudio. Ao longo do mês de maio, a gente esteve junto durante todos os dias, basicamente falando da calamidade no estado. Mas aqui no estado nós ainda não superamos isso e é necessário uma série de ações políticas e econômicas para tanto. E os primeiros efeitos econômicos passam a ser sentidos na medida em que se contabilizam as projeções iniciais na forma de perda de arrecadação, redução na atividade industrial e até mesmo desemprego. Desemprego que era muito temido. A gente falou aqui em muitas ocasiões sobre a necessidade de, depois de passar da fase de apoio, de auxílio, de doações às pessoas necessitadas, então garantir que a economia se reestabelecesse. Porque, afinal de contas, Pedro, Cláudio, ouvintes, é a atividade econômica privada que garante a geração de riqueza, a ascensão social. O Estado arrecada em cima da atividade econômica. Se você tem uma atividade econômica que é deprimida por uma situação absolutamente extraordinária, não há como você estabelecer uma sistemática de arrecadação. E o estado do Rio Grande do Sul tem visto isso por conta do baque na arrecadação do ICMS, que é o seu principal tributo. Aqui no Rio Grande do Sul isso foi sentido ao longo do mês de maio, uma perda de receita na ordem de mais de R$1 bilhão. E os números da atividade industrial também chamam a atenção. Segundo os dados que foram fornecidos pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu ajeitar minha gola aqui que ela saiu para fora do meu blusãozinho. Tá bem frio aqui no estado, diga-se de passagem. Tá 8 graus. Os dados da Fiergs, no caso, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, mostram que em maio, Cláudio, Pedro e ouvintes, o estado teve uma redução de 11,8% na receita em relação ao mês de 2023. Isso representa R$1,5 bilhão. Se nós convertermos para dólares, são 282 milhões de dólares. É a segunda queda maior na história recente desses indicadores. Os números, portanto, indicam a necessidade de um apoio mais efetivo para que os setores econômicos do estado se recuperem. Recentemente foi aprovado um plano de apoio que custearia 2 parcelas de salário para empresas que estão atingidas no mapa de inundação. Pois bem, isso é absolutamente insuficiente. O governo federal apresentou essa ideia, mas foi muito cobrado para que destacasse um programa que fosse semelhante àquele visto durante a pandemia, quando as folhas de pagamento das empresas foram custeadas a partir dos recursos federais. E por que dos recursos federais? Porque a União é a única que pode contratar dívida. Ainda que haja uma preocupação evidente com o gasto público no país, o Rio Grande do Sul vive uma situação excepcional e há um decreto legislativo que o isenta dos cálculos do arcabouço fiscal. Sim, é necessário responsabilidade fiscal, sim, é necessário fazer um enxugamento dos gastos desnecessários, mas os investimentos no Rio Grande do Sul não são desnecessários. Muito antes, pelo contrário, eles são inclusive importantíssimos para que o Estado represente aquilo que é de sua parte dentro do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Para o Brasil crescer no patamar que os brasileiros esperam, o Rio Grande do Sul deve crescer também. Se o Rio Grande do Sul não crescer, a possibilidade do Brasil repetir o crescimento do ano passado é praticamente nula. E é por isso que os investimentos sobre o setor privado, ou seja, na recuperação dos empregos, na mão de obra,
e na reativação dos setores econômicos é fundamental. Não apenas empresas que estavam no mapa de inundação foram afetadas, outras, muitas, foram afetadas de forma indireta, porque, por exemplo, áreas ficaram isoladas, as empresas não necessariamente foram inundadas, mas essas empresas não tiveram capacidade de escoamento da sua produção, não tiveram capacidade de ter conexão com os seus clientes. Então, essas atividades econômicas também ficaram deprimidas, não podem ser excluídas de um planejamento econômico de reativação da economia. Ainda que, portanto, o governo tenha aplicado alguns recursos para a manutenção de alguns empregos nas empresas que foram tomadas pelas águas, ou seja, foram inundadas, há também centenas de milhares de empresas fora das áreas inundadas que foram profundamente afetadas pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul. Volto com o Pedro lá no estúdio em São Paulo. É isso aí, Guilherme.